hoje é especial, né? Por dois motivos muito importantes. Por um lado, nós temos o aniversário da nossa igreja, e todo ano coincide praticamente com o Dia dos Pais. Quando não é no mesmo dia como esse ano, é muito próximo, né? Às vezes o Dia dos Pais, sempre no segundo domingo, mas o aniversário da igreja, às vezes cai no sábado, cai numa sexta-feira, a gente sempre acaba comemorando. Depois nós vamos estar orando pelos pais, no final do curso também, terá uma lembrança para entregar aos pais. Então, a nossa igreja, nós fizemos um resumíssimo ali sobre a Igreja Batista Creia, nossa igreja, que na verdade ela começou muito tempo atrás, como coloquei ali no vídeo, começou lá nos anos 80, 1984, 85, Rodolfo nessa época, Deus ele também, lá nos anos 80, antigamente, pelo menos ovelhas, a Candice também, era uma menininha ainda, tá certo, todos jovens, e Deus já naquela ocasião colocou no nosso coração que esse bairro aqui precisaria de uma igreja. Levou alguns anos para isso acontecer, mas é um plano e um projeto de Deus, e o projeto de Deus ele se cumpre no tempo de Deus e do jeito dele. Isso é importante. E, meus irmãos, há algo que eu quero compartilhar nessa noite com os irmãos que é indispensável para que Deus cumpra o projeto dele na tua vida, indispensável para que Deus cumpra aquilo que ele quer realizar através também da tua vida. Há algo que a Bíblia apresenta como sendo fundamental. Sem isso, não tem como. Nenhum projeto de Deus para a sua vida vai se materializar. Nenhum projeto de Deus para a tua vida vai acontecer. Por mais que você tenha boa intenção, por mais que você tenha sonhos, por mais que você tenha uma boa visão, mas a realidade é que sem esse elemento indispensável que você deve ter, nenhum projeto de Deus vai funcionar e vai se concretizar na tua vida. Eu cheguei aqui em 84, a Igreja Batista Central do Cobrasol foi fundada em 1996, dão 12 anos entre o dia que eu vim morar aqui nesse bairro e Deus já me mostrou que Ele queria uma igreja nesse bairro e até a sua efetivação. E de 96 para cá, muitas coisas aconteceram. E, meus irmãos, eu leio na palavra de Deus esse elemento que é indispensável para que Deus opere através da nossa vida. Abre a tua Bíblia em Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 11. E aí você vai saber exatamente qual é essa condição fundamental para que o projeto de Deus se realize na tua vida e através da tua vida. Hebreus capítulo 11, eu vou ler na versão mais tradicional que eu tenho. Normalmente eu tenho lido numa outra versão que é transformadora, mas essa é a versão da Almeida Revista Atualizada. Diz assim, olha, Hebreus capítulo 11, eu vou ler os 6 primeiros versículos, mas a gente vai caminhar ao longo da reflexão e da mensagem em várias outras partes deste capítulo. E o verso 1 seguinte, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara.
visto como antes de sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, recompensador dos que o buscam. Amém. Até. Mais uma vez, Pai, vem da Tua palavra, da Tua presença, peço que o Senhor fale de maneira muito clara, pelo Teu Espírito Santo, profundamente nos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém. Já deu para saber qual é o elemento indispensável, sem o qual não tem como Deus realizar qualquer obra através da tua vida e na tua vida. O versículo 6 que nós lemos, o último versículo que nós lemos, ele é muito taxativo. É algo aqui, é uma afirmação absoluta. O verso 6 fala que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é recompensador, que é galardoador dos que o buscam. Esse é o elemento indispensável. Queridos, sem fé é sim impossível a realização de Deus, de qualquer obra que seja, através da tua vida e das ações de Deus na tua vida. É bíblico, é o que está escrito aqui. O autor de Hebreus, esse capítulo 11, é uma chamada de galeria dos heróis da fé. Esse capítulo 11, o autor de Hebreus faz toda uma dissertação sobre o que é fé, sobre como Deus opera através da fé, sobre homens e mulheres que viveram pela fé, e pela fé Deus realizou coisas tremendas, coisas maravilhosas, coisas literalmente extraordinárias. E o autor começa definindo fé como sendo algo que você tem como convicção, algo que você crê e vem de Deus, essa certeza, e através dessa tua certeza, na ação de Deus, na tua confiança nele, Deus vai operar. Ou seja, é um canal através do qual Deus opera. É impossível a operação de Deus sem esse canal. É bíblico, está escrito aqui no texto. E nós encontramos então o autor de Hebreus apresentando diversos personagens, diversas pessoas que pela fé foram instrumentos nas mãos de Deus para abençoar reinos, para abençoar nações, para abençoar família, para abençoar outra pessoa, para abençoar a si próprio, para abençoar, enfim, a sociedade. Homens e mulheres que pela fé foram instrumentos nas mãos de Deus. Essa é a grande questão. Meus irmãos, fé tem tudo a ver com a minha e com a tua relação com Deus. E eu quero destacar aqui nessa nossa reflexão, para a gente entender bem essa natureza da fé, para a gente entender bem o que Deus faz através dela, destacar alguns personagens que é citado aqui no texto, que são citados no texto. Alguns personagens que foram instrumentos nas mãos de Deus justamente porque creram, justamente porque tiveram essa fé que levou o Senhor a agir através deles. Eu quero destacar o primeiro personagem aqui no versículo Abel. Diz a Bíblia que pelo Deus sacrifício maior do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, por ela depois de morto ainda fala. Meus irmãos, pela fé Abel ofereceu. O que é oferecer? É entregar, é dar, é dizer para o Senhor: toma porque é teu. A fé leva o indivíduo, leva a mim, leva a você a entregar, a oferecer a Deus
a nossa vida em primeiro lugar, oferecer a Deus tudo que somos, tudo que temos, quem somos, oferecer a Deus os nossos planos para que Ele molde ou que Ele mude, oferecer a Deus os nossos projetos. Fé é a confiança de que, ao oferecer a Deus aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho, as minhas coisas, eu tenho a convicção que Deus vai realizar algo através dessa minha oferta e vai fazer muito melhor do que eu faria. Deus vai realizar, Deus vai fazer algo. Isso que eu falei no início. Não tem como nenhum projeto que venha de Deus se realizar na tua vida e através da tua vida, se você não tiver fé suficiente para oferecer a Ele a tua vida integral. Não é fácil. Não é fácil. Porque nós temos a tendência de trazer para nós, a vida é nossa. A vida é minha, não é de Deus. Eu penso, né? A vida é minha. Os problemas são meus. Eu não tenho meus problemas. Ele não tem problema nenhum. Eu tenho problema. A vida é minha, os problemas são meus. As consequências, quem vai arcar sou eu. Então, diante dessa visão que temos de que nós precisamos resolver os nossos problemas, não oferecemos a Deus o que deveríamos, a nossa vida inteira, para que Ele faça a obra dele. Um outro personagem que a Bíblia nos aponta aqui, muito interessante, é Noé. Pela fé, Noé, lá no verso 7, diz assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, construiu uma arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. O segundo personagem é Noé. Noé construiu, obedecendo a ordem de Deus, obedecendo, e aqui o texto fala divinamente avisado. Noé construiu algo que serviu para a salvação da sua família. A gente é dos pais. Como é importante, pai, você, se ainda não é, quando for, e as mulheres também, mães aqui, mas especificamente falando aos pais, como é importante você construir aquilo que vai servir de salvação para a tua família. E o que é que eu devo construir que salvará a minha família? Pela fé, Noé construiu aquilo que Deus direcionou que ele deveria construir. Queridos, o pai deve ser alguém que construa uma ponte entre a sua família e Deus. O pai deve ser alguém preocupado em construir um caminho através do qual a família vai trilhar e vai chegar até ao trono da graça, ao Senhor, ao Salvador, à salvação. Noé construiu, orientado por Deus, direcionado por Deus. Se eu não creio que Deus irá fazer o melhor para a minha família e que Deus é o Deus da graça, eu também não consigo construir nada positivo que vai levar minha família até o Senhor. Pela fé, Noé não tinha visto ainda nada que ia acontecer, dilúvio, essas coisas, não tinha visto nada disso, mas ele construiu aquilo que Deus direcionou. Meus irmãos, fé é isso, é você construir ou realizar aquilo que Deus diz para você realizar, mesmo quando você não enxerga, mesmo quando você não vê aquilo materializado. Lembro quando a nossa igreja comprou essa propriedade aqui, foi a maior experiência da vida minha e de todo mundo que estava na época na igreja. Ah, Deus livre? Foi sim. Foi, né? Foi. Verdade. A nossa igreja, irmãos, tinha uma receita mensal de 7 mil reais. No ano 2000,
A igreja foi organizada em 1996. A gente mostrou aqui algumas imagens. 4 anos depois, 5 anos depois, em 2001, tivemos uma receita que chegava nesses 7, 8 mil. Era um terreno baldio, né? A gente alugou, construiu uma capela. 4 anos naquela capela. Mas aí Deus falou o seguinte: olha, quero dar para vocês algo maior do que um terreno alugado, uma propriedade. Quero dar para vocês uma propriedade. Mas como? Vamos procurar essa propriedade. Deus nos mostrou vários lugares, não mostrou esse aqui. Na verdade, vários lugares nós achamos, mas Deus nos mostrou esse. Irmão, numa ocasião, nossa igreja tinha, como eu falei, uma receita de 7 mil. Nós tínhamos uma poupança que viemos guardando há 6, 7 anos ali, 24 mil reais. Essa propriedade, irmão, viram aí, o valor era 300 mil reais. Deus falou: construa uma ponte, através da qual vocês vão atravessar e vão conquistar essa cidade, vão conquistar essa propriedade. Rita também veio lá de trás, não é, Rita? Jéssica, lembra o quanto foi desafiador. E meus irmãos, naquele período a igreja não era rica, os irmãos estão aqui sabem disso, como hoje, mas tinha uma coisa que todos nós cremos, que Deus estava dizendo para fazer aquilo a compra. Aleluia. Amém. E nós assumimos o compromisso de pagar 50 mil por mês. Pense isso em 2002. A cada 2 meses. Hoje já seria uma doideira. Em 2002, nós assumimos esse compromisso. Vamos pagar 50 mil a cada 2 meses. Quando eu fui falar com a proprietária, eu propus 3 meses. Ela falou: não, todo mês. Então vamos fazer meio a meio. Todo mês também é muito rápido. Cada 60 dias. Eu não estou com juros de poupança. Irmãos, muita história, né, Deus? Muita história, né? Muita história. Mas vou dizer uma coisa para vocês, irmãos de São Testemunho: nunca atrasamos um dia no pagamento. Cada 2 meses com juros de poupança. E cada mês era uma experiência extraordinária. Coisas, milagres, eu não ia à igreja, mas a igreja orava e trabalhava. Os irmãos se dedicavam. Para que hoje nós pudéssemos estar aqui. A maioria dos irmãos não estão mais aqui. Mas Deus nos usou lá atrás para que hoje nós estivéssemos aqui. Olha que bênção. Mas isso é fruto da fé que constrói. É aquela fé, aquela certeza de que Deus tem o tempo certo, o jeito certo e a hora certa para realizar. Hoje nós colhemos o fruto do que Deus fez lá atrás, através também de irmãos como todos que estão aqui, que são irmãos lá atrás, foram bênçãos. Percebe? E nós compramos e pagamos. Foi uma dificuldade. Cada mês era uma luta, uma correria. O dinheiro vinha do céu, vinha na loteria. Era o quê? Os irmãos mesmo botando a mão no bolso, trabalhando, ralando, se doando, aplicando aquele princípio pela fé e entregou. Né? Foi isso que aconteceu. Abel, pela fé, ele doou, ele entregou. Noé, pela fé, construiu e Deus foi agindo. Irmãos, eu estou contando isso por quê? Porque é muito significativo nós entendemos que Deus é o mesmo. O Deus da Igreja Batista Central do Coração, que era o nome naquela época, é o mesmo Deus da Igreja Batista Creia hoje. É o mesmo Deus de cada um de nós, de qualquer igreja, porque Jesus Cristo é o Senhor e o cabeça. Mas eu quero citar um terceiro personagem que nos inspira. Verso 8 diz assim: olha, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, saiu sem saber para onde ia. Pela fé, Abraão saiu, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabana, mesma
Pela fé, gente, Abraão não ficou no lugar onde ele estava. Ele fala que pela fé Abraão saiu, não sabia para onde ir, não sabia o que Deus ia fazer, mas ele sabia que Deus queria levá-lo até um determinado local e para lá ele deveria ir. Queridos, a fé nos leva a sair do nosso lugar, da nossa zona de conforto. Abraão estava numa zona de conforto. Nasceu em Ur, que era uma cidade muito, na época, muito culta, uma cidade muito próspera, pecaminosa pra caramba também. E ele sai, vai e fica em Harã, depois de um bom tempo, até o pai dele morrer. Mas ele estava numa zona de conforto, principalmente em Harã, tinha tudo. Harã é uma cidade que recebeu o nome do seu irmão falecido. Daí você veja o quanto Abraão tinha influência na região, quanto Abraão tinha posses na região, mas Deus mandou ele sair. Abraão, sai desse teu lugar, Abraão, sai da tua zona de conforto. Meus irmãos, a fé nos leva a sair da zona de conforto. Tem que ser. A zona de conforto é, como o nome diz, é conforto, é confortável. Eu estou bem, tenho a minha vida, tenho a minha vidinha, tenho as minhas coisas, tudo funciona bonitinho. Para que eu vou arriscar tudo isso? Para que abrir mão de tudo isso? Abraão, pela fé, abriu mão da zona de conforto dele. Meus irmãos, a fé que realiza, ou através da qual Deus realiza alguma coisa significativa, é aquela fé que te faz sair da sua zona de conforto. Isso é importante. Sair da zona de conforto em obediência à vontade de Deus, ao direcionamento de Deus, e ir ao lugar onde Deus quer que você esteja. Percebe? Você está aí no quarto personagem. A Bíblia cita ainda o próprio Moisés, né? Verso 24 diz que pela fé Moisés, sendo grande, recusou-se a chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Escolhas. Moisés, pela fé, ele se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó. Sabe o que significa isso? Ele se recusou a ser chamado de príncipe. Ele se recusou ao principado do Egito. Pela fé, Moisés recusou. Não é fácil a gente recusar muitas coisas, não. Haja fé. Complicado, né? Pastor Sheik, não é complicado? É complicado, né, pastor? Verdade. Difícil. A gente recusar certas coisas pela fé. Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Meus irmãos, a fé nos leva muitas vezes a recusar certas coisas, certas propostas, certas oportunidades. Não é fácil. Não é fácil. Lembra quando nós estávamos pagando essa propriedade aqui, um dos meses, um irmão, boa intenção, claro, né? Virou para ele e falou: pastor, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma rifa. A gente faz, estava doando um bem lá, carinho até. Vamos fazer uma rifa, a gente vai conseguir 4 vezes o valor. Irmão, não dá. Não dá. Embora a rifa vai nos dar um bom dinheiro, para a igreja não dá. Não dá para fazer rifa na igreja. Nunca fizemos rifa aqui na igreja, meu irmão. Jamais fizemos rifa aqui na igreja. Não dá. Queridos, a palavra de Deus diz que Deus é o Deus que supre. E aqui, quando Moisés se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, ele confiou no Deus que supre, que opera, o Deus que age, o Deus que opera na hora certa, no tempo certo, do jeito
jeito dele. Mas não é fácil. Está mais outro. Verso 29 diz que pela fé, olha que coisa interessante, pela fé, passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. O povo de Israel, pela fé, atravessou o mar vermelho, terra seca. Deus abriu o mar para um povo que cria nele. Mas para os egípcios que tinham vários deuses, o mar se fechou. Olha que coisa extraordinária. O mar só se abre na frente daquele que crê em Deus. Se você não crê no mar, não vai se abrir de jeito nenhum. Se você não crer no poder e na graça e na ação de Deus, o mar jamais se abrirá. Quantos mares nós já atravessamos ao longo desses 29 anos e Deus sempre está abrindo mares? Ainda muitos mares. Deus está abrindo e vai abrir muito mais. Mas pela fé o povo atravessou o mar vermelho. Os egípcios não conseguiram manter o mar aberto. Existiam muitos deuses. A idolatria fecha, afoga. Meus irmãos, nós precisamos crer no Deus que realiza as coisas, seja na minha casa, seja na minha vida, seja na nossa igreja, seja no ambiente que for. E pela fé, verso 30 diz: caíram os muros de Jericó. Muros só caem pela fé. Não adianta. Muros só vão ser derrubados pela fé. O servo de Deus. Os muros só caem pela fé. Um dos hinos oficiais o hino oficial da nossa igreja, nessa época aqui da compra, era o rompendo em fé. E a frase que mais me toca é quando diz assim: se o mar não se abrir, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Essa é a marca da nossa igreja. Essa é a marca de Deus na nossa vida. Queridos, pela fé, nós podemos ir muito mais longe. Viu, igreja Creia em Biguaçu, congregação de Biguaçu? Vocês podem ganhar o município para Jesus Cristo. Podem fazer muito mais do que estão fazendo, estão fazendo bastante, mas podem fazer muito mais pela fé. Viu, igreja Creia de Cobrasol? Já fizemos muito ao longo dos anos, mas temos muito mais a fazer pela fé. Quantas pessoas estão aqui nesses prédios, mostramos isso no vídeo, à nossa volta? Eu fico imaginando, e quando eu caminho, olho para os prédios ali e vejo, imaginando quanta gente depressiva tem dentro desse apartamento, quantas vidas destruídas tem ali dentro, quantos lares desfeitos, quantas pessoas na droga, na dependência química, quantos casais em divórcio, quantos idosos deprimidos. E nós conquistaremos essas pessoas para o Senhor Jesus Cristo, caminhando pela fé. Não tem outro jeito. A fé é a certeza das coisas que nós esperamos, é a convicção de coisas que nós não vemos, mas nós temos a certeza que Deus vai agir. Lembro a última ilustração que eu falava muito naquela época lá, irmão? Sabe o que é fé? Aí veio na minha cabeça um dia e eu repeti isso o tempo todo. Fé é você pular de um avião 1.000 metros, 2.000 metros de altura, sem paraquedas. Com paraquedas não é complicado, né? Eu, dessa idade eu não pulo mais não. Mas você pular até sem paraquedas. Porque Deus mandou você pular. Você é maluco, não. Porque Deus mandou, vá, faça isso
isso eu estou no comando. O que aconteceu? E até que nos ajudou sempre. Chegamos até aqui. Muitas coisas feitas por Deus. Por Deus. Cada vez que a minha fé é provada, vamos ficar de pé, vamos cantar esse cântico, como eu disse, ao nosso hino oficial. Todo aniversário canta. Vamos cantar.